Olá! Nesse vídeo eu vou te explicar como que você informa as medidas na planilha calculadora da obra para quantificar os materiais necessários para fazer o revestimento das paredes com reboco. Lembrando, o reboco é uma superfície lisa que faz a impermeabilização das paredes e teto, ou seja, é uma camada de argamassa, geralmente é que está com 2 centímetros no máximo, que faz aí um acabamento. Depois você vai fazer a pintura sobre o reboco. Já se você for fazer um revestimento com porcelanato, com azulejo, piso cerâmico, nesse caso então você não usa o reboco, você faz somente o chapisco mais o emboço, que é uma camada intermediária onde você vai fixar as peças depois. Então, novamente, quer saber mais? Clica nesse botãozinho aqui que você vai ter acesso ao nosso blog com todo o detalhamento de como fazer um bom revestimento com reboco. Então vamos lá, o que você precisa informar aqui? Aqui, para fazer o cálculo do reboco, você vai precisar então calcular o chapisco, o emboço e também o reboco. São 3 etapas separadas. E também aqui a gente separou entre paredes internas, paredes externas e teto na construção. Ou seja, você vai ter que informar essas medidas separadas porque elas vão influenciar o seu tipo de construção. Lembrando que as medidas aqui das paredes internas e externas, elas estão vinculadas à quantidade de portas e janelas. Ou seja, quando você preencher portas e janelas, essas medidas aqui, esses materiais vão mudar a quantidade. Então vamos lá. Para fazer o chapisco das paredes internas, o que você precisa informar? Você precisa informar qual que é a metragem linear do chapisco. Ou seja, quantos metros de parede você vai fazer esse chapisco. Lembrando que aqui a medida é diferente do metragem linear da viga baldrame e das paredes. Por quê? Quando a gente fala da viga baldrame ou paredes, a gente calcula uma única metragem. Aqui a gente vai ter que duplicar elas, porque a gente vai ter chapisco dos dois lados. Ou seja, qual que é a melhor forma de fazer esse cálculo? A minha recomendação aqui é que você faça ela por ambientes. Ou seja, a primeiro ambiente é o quarto 1. No quarto 1 nós vamos ter 4 metros, 3 metros, mais 4 metros, mais 3 metros, mais 4 metros, que são as paredes internas aqui do quarto 1. Além dele, nós vamos ter que também fazer o chapisco dos banheiros. Ou seja, a gente vai ter uma parede com 1 metro, 2 metros, mais 1 metro, mais 2 metros. Ou seja, a gente tem 6 metros de chapisco para cada banheiro. E o banheiro 1, 2 e 3 tem as mesmas medidas, 1, 2, 1, 2. E mais ainda, a gente também vai ter que fazer o chapisco do quarto 2, que tem medidas de 3, 5, 3, mais 5 metros. Além disso, a gente vai ter que fazer o chapisco aqui da nossa sala de estar, sala de jantar e cozinha. Ou seja, a gente tem essa parede da frente com 3 metros, tem essa parede aqui que faz junção com o quarto 1 de 4 metros, tem essa pequena parede aqui do recuo do banheiro de 1 metro, mais 3 metros das paredes dos banheiros, mais 1 metro desse outro recuo, 5 metros da parede do quarto 2, mais 3 metros da parede do fundo e mais 12 metros dessa parede lateral. Ou seja, no total a gente vai ter então 80 metros de parede com chapisco. É essa a nossa medida. E mais ainda, para fazer o cálculo, você também precisa informar a altura da parede. No nosso caso aqui, o pé direito da nossa construção já foi estimado em 2,6 metros. Ou seja, a gente já tem aqui que a nossa parede vai ter 2,6 metros. E mais ainda, para calcular os materiais, aqui você tem também algumas opções. Você pode usar uma argamassa pronta, ou seja, você vai comprar um saco de argamassa, vai misturar água e já vai aplicar na obra. Ou você pode fazer essa argamassa dentro da obra. Então, se você escolher a argamassa pronta, ele já calcula para você a quantidade de saco. Se você vai fazer ela na obra, você vai precisar informar qual que é o traço da argamassa que você vai utilizar e também se você vai usar aditivo ou não. Qual que é a quantidade de aditivo que você vai utilizar? Aditivo na argamassa, ele já calcula aqui o aditivo classificante. Se não, ele já deixa aqui o cálculo sem aditivo. E aqui então a gente já tem os materiais necessários para fazer o chapisco das paredes internas. A segunda etapa aqui então é fazer um emboço.
que é uma segunda camada de argamassa também, mais grosseira. O chapisco ele é bem grosseiro, ele é bem colante. Já o emboço é uma camada que é um pouco mais áspera, que ela vai servir tanto para você depois colocar o reboco ou para você fixar peças cerâmicas, porcelanato e revestimentos em geral. Ou seja, para o emboço, nós vamos considerar aqui as mesmas medidas do chapisco. Por quê? Toda área que tem chapisco, a gente vai colocar um emboço aqui. Então a gente vai informar 80 metros lineares de emboço e altura de 2,6 metros. E aqui também você tem a opção de fazer a argamassa pronta ou feita na obra. Feita na obra, você vai ter aqui então que escolher o traço da sua argamassa. Note que a argamassa do emboço, ela já usa uma parte de cal ou aditivo. Ou seja, você escolhe o traço e aqui você informa se vai ter aditivo ou não, para escolher entre o tipo de argamassa com cimento, areia e cal hidratada, ou cimento, areia e aditivos. Legal? O que mais que você tem aqui também? No cálculo das paredes, você também vai ter aqui o reboco, que aí sim é o revestimento final dessas paredes. No nosso caso aqui, eu vou supor o seguinte, que a gente não vai fazer o reboco em todas as paredes. Ou seja, nos banheiros e na cozinha, nós vamos ter revestimento. Ou seja, como que vai ser a nossa medida aqui? O reboco, ele não vai preencher todas as paredes. Ou seja, a gente vai ter no quarto 1 reboco, ou seja, vão ter 3 e 4 metros. Nos banheiros nós vamos fazer o revestimento aí com azulejo, então ele não entra no nosso cálculo. Nós vamos ter reboco também nas paredes do quarto 2, 3, 5, 3 e 5 metros. E também vamos ter o reboco nas paredes aqui da sala de estar e sala de jantar. Ou seja, nós vamos ter reboco nessa parede frontal de 3, nessa parede de 4, lateral, que faz junção com o quarto 1, nesse recuo, 1 metro, mais 3 metros das paredes do banheiro, mais 1 metro desse outro recuo e 5 metros aqui da última parede. E no outro caso, em vez de a gente fazer o reboco nessa lateral inteira de 12 metros, nós vamos fazer somente 7 metros de reboco, porque o resto vai ficar fora. Ou seja, o nosso reboco ele tem uma medida linear diferente do chapisco e do emboço. Ou seja, o nosso reboco ele vai ter no total 54 metros lineares. E a altura? A altura aqui é a mesma altura das paredes, 2,6 metros. E aqui novamente também você vai escolher entre argamassa pronta ou feita na obra. Feita na obra, tem que escolher o traço e também sinalizar se ela vai ter aditivo ou vai ter cal hidratada para fazer ela. Pronto! Com isso nós já estimamos os materiais necessários para fazer o chapisco, emboço e reboco das paredes internas. E que mais? Você também vai usar o reboco nas paredes externas da sua resistência. Ou seja, aqui você também vai precisar informar qual que é as medidas das suas paredes externas para fazer esse cálculo. No nosso exemplo aqui, o que a gente tem? As medidas da parede externa vão ser 6 metros da parede frontal, 12 da lateral, 6 do fundo, mais 12 da lateral. Ou seja, nós vamos ter aqui 36 metros lineares de chapisco. A altura mantém a mesma, 2,6 metros. E aqui também você vai escolher entre argamassa pronta ou feita na obra e também vai ter aqui as medidas de traço. Quanto que é o traço, se tem aditivo, sim ou não. Paredes do emboço, paredes externas. Segue também as mesmas medidas do chapisco. Ou seja, a gente vai ter 36 metros com 2,6 metros de altura. E aqui também a gente vai escolher a argamassa feita na obra, o traço dela e com aditivo. Por que, Lucas, que você deixou separado então essas medidas do chapisco e do emboço na sua obra? Porque às vezes, dependendo do projeto, você não tem a mesma medida. Por isso que eu tomei o cuidado aqui de deixar tudo separado para que essa planilha possa se adaptar à sua realidade mais facilmente. E aqui então, por fim, a gente tem um reboco da parede externa. No nosso caso, eu vou supor que toda a parede externa vai ser com finalização de reboco.
ou seja, vamos repetir, 36 metros, 2,6 metros de pé direito, vamos usar a argamassa feita na obra, o traço, vou colocar aqui o traço de 1,418 e com aditivo. Lucas, na minha obra eu não vou fazer o emboço. Legal, deixa as medidas do emboço vazia e aí você calcula somente chapisco e reboco. Por fim, a última etapa aqui é a argamassa do teto. O teto também pode ter a finalização com reboco. Nesse caso, as medidas são um pouco diferentes. É mais simples, você vai precisar informar somente a largura e o comprimento do teto. No nosso exemplo, o nosso teto vai ser igual à laje, ou seja, a gente vai ter 6 metros por 12 metros de comprimento. E novamente, quantidade de argamassa pronta ou feita na obra, e aí você vai escolher o traço e aditivo, sim ou não. Emboço, mesma coisa. Você também vai informar que a sua parede vai ter 6 por 12 e aqui você também vai ter com argamassa feita na obra, um traço e com aditivo. Reboco, mesma coisa. Ah, Lucas, mas na minha casa eu vou fazer o teto com gesso. Eu não vou usar reboco, assim como nas paredes. Legal. Nesse caso, você deixa vazio aqui e no próximo vídeo eu vou te explicar como você faz o gesso. Por isso que é legal ter esse cálculo separado. Mas para efeito de exemplo, eu vou colocar aqui que nossa casa vai ter 6 por 12 de teto, argamassa feita na obra, o traço 1,416 e sem aditivo. Simples assim. Com essas informações, você já tem o cálculo detalhado de como que vai ser o reboco da sua obra. Legal? No próximo vídeo, então, eu vou te explicar como que você faz o cálculo do gesso. Se você não for usar o reboco no acabamento, você pode usar o gesso, que também é um revestimento muito utilizado nas casas aqui no Brasil. Legal? Até lá!